Salve, salve pessoal! Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Eu acredito que sim, Thiago. Nós já havíamos comentado isso algumas semanas atrás e eu havia falado desse simbolismo de você transmitir a faixa para o presidente que chega. E o presidente Bolsonaro, ele tem as suas reações e eu respeito muito a opinião dele. Ele não quer passar a faixa por um sujeito que foi condenado e depois foi, por manobras judiciais, acabou tendo seus processos anulados. Foram 3 condenações em primeira, segunda e a terceira e última instância foi o Superior Tribunal de Justiça, praticamente todas por unanimidade, até com acréscimo da pena. A pena inicial era de 8 anos e parece que chegou a 12. Então, são algumas condenações e isso faz com que o presidente Bolsonaro se coloque numa posição de respeito em relação a essa faixa presidencial. Essa faixa, ela tem, como o próprio vice-presidente Hamilton Mourão falou, ela tem um simbolismo. Você está transmitindo à nação a responsabilidade de conduzir a nação a uma pessoa. E essa pessoa hoje não tem esse currículo adequado para fazer esse papel. Então, portanto, eu vou respeitar muito a opinião do presidente Bolsonaro e vou dizer, ele está correto em fazer isso. O Mourão, então, se desejar que o faça. Amanda? Quem tem que fazer esse julgamento sobre se o presidente Lula é apto ou não a assumir novamente o mandato no país é a população. E ele recebeu 60 milhões de votos. Então, ele recebeu essa incumbência legítima, legal, do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro. O problema é que o presidente Bolsonaro não aceita a derrota, ele não respeita a institucionalidade, jamais respeitou, então não é nenhum espanto que ele não queira entregar a faixa, já que não foi reeleito, foi eleito um opositor. E mais, a democracia pressupõe a alternância do poder. Então, todos os presidentes que vieram antes, muitos deles tiveram que entregar a faixa aos seus adversários, da mesma forma que Fernando Henrique, por exemplo, passou a faixa a Lula. Depois Lula passou a faixa a Dilma, uma aliada, obviamente, depois houve o impeachment e depois Temer passou a faixa a Bolsonaro e seria interessante que Bolsonaro passasse a faixa a Lula. O que a gente tem visto nesse último mês foi um completo desaparecimento do presidente da República. Ele se encastelou literalmente no Palácio da Alvorada, saiu pouquíssimas vezes, inclusive saiu pouquíssimas vezes para trabalhar, para cumprir o restante do seu mandato, outorgado pela população brasileira, pela população em 2018, e simplesmente desapareceu e ficou com aqueles apoiadores lá plantados ou na frente do Palácio da Alvorada ou na frente de quartéis generais em Brasília, ou bloqueando vias, ou queimando estradas, queimando ônibus, querendo atirar ônibus de viaduto, e é esse tipo de ato que o presidente estimula, que o presidente incentiva. Portanto, não é nenhum espanto que ele não queira cumprir a institucionalidade, porque ele nunca foi afeito, nunca respeitou as regras democráticas. É isso, é um apagar das luzes, mais um apagar das luzes melancólico de um governo de destruição de muitas das nossas instituições, infelizmente. Olha, PEC fura-teto, indicação do Haddad para o ministro da Economia, mercadante no BN10, mudança das leis das estatais, acabando com a governança só para favorecer um amigo, economistas do PSDB já dizendo, olha, estou com medo, votei no PT, mas estou com medo. O candidato, né, do PT continua candidato, fazendo os mesmos ataques de sempre, acabamos de ver isso, vandalismo constitucional, essa é a única expressão correta, que todos os dias destrói direitos e garantias, pessoas presas pelo crime de dar uma opinião. Eu acho que a passagem da faixa é o menor dos problemas do Brasil hoje. O que nós temos visto nos últimos anos é, como eu digo, né? É um esforço diário para desqualificar, demonizar, desumanizar, criminalizar, destruir completamente a imagem do presidente e dos seus apoiadores. Acabamos de ver isso agora, aqui há poucos segundos. Tá? Os apoiadores do presidente, ao invés de serem manifestantes pacíficos, que ficaram durante 4 anos
ocupando as ruas com as suas famílias, vestidos de verde e amarelo, cantando o hino nacional. Não são nada disso. São vândalos, criminosos, antidemocráticos, golpistas. Tem que ser todo mundo preso. E aí, querem a passagem da faixa? Deixa a faixa ir sozinha.